ToxAware é um projeto ambicioso. É um projeto que pretende desenvolver conteúdos online abertos na área da toxicologia e que, acima de tudo, pretende também criar nos docentes a capacidade de desenvolver novas metodologias de ensino. No âmbito deste projeto, desenvolvemos um MOOC, que não é mais que um curso online aberto, com muitos conteúdos de toxicologia nas suas diferentes áreas e que pretende ajudar quer os estudantes nesta área, quer também os curiosos nesta área, a obter conhecimentos e competências nesta área científica, que é fundamental, por exemplo, para os farmacêuticos. Não é por isso de estranhar que as instituições que estão envolvidas neste projeto são, nomeadamente, faculdades de farmácia de diferentes países, de diferentes universidades, onde a coordenação é feita pela Universidade de Salamanca, mas também participa a Universidade de Bolonha, a Universidade de Karlova. Portanto, no fundo, são universidades que estão empenhadas na formação de farmacêuticos e que têm departamentos específicos em toxicologia que permitem a criação desses conteúdos. Portanto, os conteúdos são criados pelos docentes nesta área. Depois, aquilo que acontece é que nós traduzimos esses conteúdos para as línguas originais de cada um dos países e, por isso, tem essa grande vantagem de permitir criar conteúdos em outras línguas, não apenas o inglês, que é, digamos, uma língua muito mais transversal em termos científicos e que, de alguma forma, pode limitar o acesso a conhecimento a pessoas que não são fluentes nessa língua. Portanto, este é um projeto que permite formação na toxicologia, quer para os curiosos, quer também para aquelas pessoas que, já estando a estudar nesta área, pretendam aprofundar os seus conhecimentos. Posso começar dizendo que a toxicologia é uma ciência incontornável nos nossos dias, sem dúvida, porque é o garante do bem-estar do homem, do bem-estar do ambiente, e também do progresso económico, por estranho que pareça. E já agora, entre parênteses, porquê do progresso económico? É que não é aprovado, não entra no mercado nenhum composto novo que não seja previamente avaliado segundo um dossiê toxicológico muito complexo e, portanto, de facto, tem também esse peso no progresso económico das nações e no bem-estar do homem e ambiental. Eu acho que estes são os três grandes pilares em que a toxicologia hoje se move e não é pouco. Aquilo que eu acho é que hoje em dia as pessoas têm uma preocupação muito grande a todos os níveis com aquilo que comem, com aquilo que contactam. Portanto, há uma preocupação muito grande em termos de sociedade e, por outro lado, o acesso à informação de repente tornou-se muito mais fácil. Então, as pessoas têm alguma avidez pela explicação científica e pelo suporte científico que assiste à segurança dos compostos. E nas mais variadíssimas vertentes da alimentação, ambiental, sobretudo a alimentação e também na área farmacêutica e médica. Eu creio que um dos grandes desafios da toxicologia é conseguir fazer chegar essa ciência, que tem que ser um bocadinho despida da parte académica, densa, difícil, e conseguir chegar e comunicar de uma forma muito eficiente, muito pragmática o risco. Creio que talvez seja o maior desafio em termos de sociedade atualmente que nós temos, levar essa ciência às pessoas de uma forma compreensível. Bom, o que eu posso dizer relativamente, e complementando aquilo que já foi referido, relativamente à toxicologia, é que no final do último século e início deste século XXI, temos visto aparecer no mercado um extraordinário leque de novas substâncias, novos materiais, nomeadamente os nanomateriais, novas terapêuticas com anticorpos, terapêuticas genéticas, com células modificadas geneticamente, e existe um desconhecimento ainda muito grande relativamente ao impacto negativo que estas substâncias, estes materiais podem ter na saúde humana e também ambiental. E aqui a toxicologia tem um papel fundamental,
Primeiro porque já é uma ciência ancestral que está subjacente à segurança da utilização de todos estes novos compostos e porque é uma ciência que se adapta rapidamente a estas novas realidades e para esta adaptação é necessário que haja um ensino que permita de facto que as pessoas adquiram novas formas de detectar os possíveis efeitos adversos destas substâncias, destes materiais e é interessante verificar-se que nem sempre a aplicação dos conhecimentos anteriores se faz de uma forma simples para os novos materiais. É necessário que haja sempre um conhecimento atualizado e, neste aspecto, o ToxAware, a transmissão de conhecimentos do ToxAware e de outro tipo de transmissão que se pode fazer a nível das faculdades ou fora das faculdades é importante para todos quantos estão envolvidos nestas terapias, nestes novos materiais que muitas vezes nem têm nada a ver com a parte da medicina, portanto, químicos, pesticidas, exatamente a área dos pesticidas, áreas dos aditivos alimentares, tudo isto e todos estes players necessitam de conhecimentos de toxicologia, quer conhecimentos básicos, quer conhecimentos adaptados a estas novas realidades, e isso é extremamente importante. E há outro aspecto que eu gostaria de realçar, que é o facto de o aparecimento de todas estas novas substâncias, materiais, implicam também um acréscimo de agentes contaminantes e poluentes para o nosso meio ambiente, que mais tarde ou mais cedo acabam por se refletir em efeitos tóxicos, não só a nível dos ecossistemas, mas também, em última análise, no próprio ser humano. E aqui nós temos que perceber que existem uma grande quantidade de substâncias já no ambiente que vão ser acrescidas destas novas substâncias que atuam em muito baixas concentrações, muitas vezes desregulando o nosso sistema endócrino, por exemplo, tendo efeitos extremamente negativos, quer ao nível da nossa reprodução, quer a nível do nosso comportamento, e temos que estar preparados também para atuar a esse nível. E aqui a toxicologia, mais uma vez, tem um papel preponderante a realizar nesta área. A toxicologia é uma ciência muito, muito dinâmica. Como o professor Félix dizia, ela consegue adaptar-se e evoluir, mas muitas vezes não é fácil dar grandes passos. Por exemplo, se pensarmos que, por um lado, como a professora Helena disse, as sociedades, as pessoas estão hoje muito mais informadas e muito mais curiosas e muito mais atentas e muito mais exigentes quanto à segurança dos compostos, medicamentos, poluentes, aditivos, etc., etc. Por outro lado, há também na sociedade um movimento incrível para que se diminua o uso de animais de experiência para avaliação da segurança dos compostos. Mas a segurança dos compostos tem que ser feita de cada vez mais profundamente e melhor. Então, como é que se conjuga estas duas necessidades, não é? Então, a toxicologia tem evoluído muitíssimo nos últimos anos, implementando novos métodos, chamados, por exemplo, métodos in vitro, que consistem em fazer avaliações, por exemplo, em células, em tecidos, não no animal inteiro, não é? Mas depois surge mais um elefante na sala, que são os reguladores. É que os reguladores, que até podemos ser nós, ou nós podemos até fazer parte, e que sabemos da importância da substituição dos ensaios in vivo pelos in vitro, que sabemos da informação que os in vitro dão e que os in vivo não dão ainda, mas no fundo, o que gostamos é de ter ensaios feitos em animais in vivo, que são mais robustos. Como é que se pode ter um ensaio completo da reprodução feito num tubo de ensaio com células ou numa placa com células? Pode-se fazer algumas coisas, mas tudo desde a ação sobre a fertilidade, passando pela fecundação, pela gestação, pelo nascimento e pelo período perinatal. Como é que tudo isto se faz numa placa de Petri com células?
Então, a toxicologia tem que crescer, tem que caminhar muito rapidamente para dar resposta a esta necessidade da sociedade de querer mais e mais seguro e a esta necessidade das agências reguladoras que querem ensaios concretos e, portanto, qual é o caminho? O caminho é fazer estudos in vitro de cada vez mais robustos, fazer ensaios in vivo de cada vez mais racionalizados e tentar conjugar, mas sempre contribuindo para uma avaliação mais profunda da segurança dos compostos. A toxicologia eu sou, claro que sou suspeita, não é? Mas é uma ciência da sociedade, sem dúvida nenhuma. E, portanto, é muito importante fazer educação em toxicologia. Muito importante. Eu gostaria só de complementar com uma ideia que dou sempre aos estudantes no início das aulas. A toxicologia é a base para nós fazermos uma correta avaliação de risco. E, na realidade, hoje em dia, a avaliação de risco é algo que nós temos de estar constantemente a fazer e as pessoas aprendem a fazer quando pregam num frasco de um produto que vão comprar e vão ver qual é a constituição. Portanto, a pessoa está a fazer uma avaliação de risco para perceber se aquilo que está a comprar de alguma forma lhe pode fazer mal. E realmente nós, em toxicologia, treinamos os estudantes para fazer uma correta avaliação de risco relativamente aos produtos aos quais nós estamos expostos. E não é só aos fármacos, embora os fármacos sejam um dos produtos mais importantes, obviamente, aos quais nos expomos, mas a tudo aquilo que no próprio ambiente, de certa forma, nos envolve, desde os poluentes, os contaminantes, desde os aditivos alimentares, que também é uma grande preocupação que muitas vezes surge nas pessoas, e é essa avaliação de risco que a toxicologia, de certa forma, é fundamental como base científica, porque permite aos estudantes, através dos vários parâmetros de avaliação de risco que têm de estudar e que têm de conhecer, através dos mecanismos de toxicidade que ocorrem e que hoje em dia cada vez mais se estuda para perceber como é que os compostos exercem um efeito quer benéfico, quer tóxico, através de tudo aquilo que nós falamos hoje em dia, que a professora Helena também falará, tem a ver com os polimorfismos e a variedade genética que nos envolve e que leva a que as respostas que ocorrem na população sejam bastante variadas, e esse é um dos problemas que ocorre com grande gravidade, com imensos medicamentos. Portanto, essa avaliação de risco é toda baseada nos conceitos científicos da toxicologia. Daí que a toxicologia hoje em dia tem realmente essa importância para a nossa sociedade. Sim, nós somos realmente muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, quando nós queremos definir quais são as condições em que, por exemplo, numa fábrica, um conjunto de trabalhadores que se expõem ao mesmo poluente. Mas será que o trabalhador que tem, por exemplo, uma atividade mais física ou que está exposto de uma maneira diferente daquele trabalhador que se calhar tem uma atividade mais sedentária, portanto, é o mesmo cenário, é o mesmo ambiente, mas duas pessoas podem ter, na realidade, consequências para a sua saúde bastante diferentes. A nossa idade, o nosso estado de saúde, portanto, cada pessoa encerra em si um conjunto de características que faz com que a determinação da segurança não seja igual para todos. Então, é preciso desenvolver ferramentas que nos permitam fazer esse tipo de avaliação, essa individualização do risco. Portanto, uma das coisas que perguntava era qual é o maior desafio para a toxicologia do século XXI. De facto, ter a noção de que o risco pode ser individualizado e desenvolver ferramentas de estudo para individualizar essa avaliação do risco é um dos maiores desafios que nós temos. Portanto, nós hoje em dia, há uma sequenciação do genoma humano, nós sabemos exatamente todo o potencial que temos para expressar todas as nossas proteínas, mas na realidade ainda não sabemos de que forma é que isso depois condiciona o nosso estado de saúde, o nosso estado de doença, mas também a forma como conseguimos lidar com os riscos do meio ambiente, venham eles de onde vierem. E, portanto, um dos maiores desafios que temos é, de facto, compreender como é que a nossa genética se correlaciona com o meio ambiente, por forma para cada pessoa ter uma ideia e uma noção do risco
para uma determinada substância, para um determinado cenário de exposição. Esse é de facto um desafio grande, porque temos muito conhecimento, mas ainda não temos, se calhar, as ferramentas ideais para lidar com esse conhecimento de uma forma mais pragmática. Acho que todos nós temos nos completado no trabalho, colaboramos imenso, mas vamos especializando naturalmente em algumas áreas, até por algumas afinidades. E eu pessoalmente sou muito atraído pela parte da toxicocinética. Fascina-me muito aquilo que acontece às substâncias desde o momento em que nós ficamos expostos até o momento em que nós as conseguimos eliminar no organismo. Interessa-me muito perceber o que acontece no processo de absorção e como é que o nosso organismo se prepara para absorver tudo aquilo que interessa e consegue resistir à absorção de tudo aquilo que lhe pode, de alguma forma, ser nefasto, não é? Tudo aquilo que acontece em termos hepáticos, e não só não hepáticos, mas o processo de metabolização, nós temos, ao longo de toda a evolução, desenvolvemos imensos mecanismos que nos permitem defender-nos de agentes químicos e, portanto, da mesma forma que temos um sistema imunológico que nos defende de bactérias e de vírus, nós temos um sistema químico profundamente preparado para nos defender da agressão química dos compostos que são estranhos e que nós denominamos por xenobióticos. Portanto, essa é uma área que também me interessa bastante, porque por vezes as coisas não correm tão bem como deviam decorrer e, portanto, aquilo que nós temos para nos defender às vezes acaba por funcionar contra nós e então ocorre aquilo que é denominado um processo de bioativação, ou seja, um composto que nem era tóxico ou que era pouco tóxico passa a ser muito mais tóxico. Depois também temos o processo de distribuição no organismo, onde realmente temos órgãos muito protegidos e hoje em dia é um dos grandes desafios deste século, é exatamente aquilo que acontece nas doenças neurodegenerativas. Hoje percebemos que a barreira hematoencefálica é fundamental na nossa proteção, na proteção do cérebro, e percebe-se que algumas falhas nessa proteção, por exemplo, no caso dos pesticidas, sabe-se que o acesso que os pesticidas têm ao cérebro pode ser responsável por alguns efeitos neurodegenerativos e cada vez há maior número de evidências disso e, portanto, a nossa barreira hematoencefálica tem que ser muito seletiva para evitar que esse tipo de problemas surja. E depois também temos o processo de eliminação, que depende muito da nossa capacidade de não só transformar os compostos de forma a serem eliminados, mas temos transportadores que de alguma forma nos ajudam nas membranas a eliminar os compostos. Portanto, é isto aquilo que nós designamos tecnicamente a ADMET, que é a absorção, distribuição, metabolismo, excreção e transporte, portanto, o processo toxicocinético, que é uma das áreas que mais me fascina, onde eu realmente mais invisto na investigação, porque acredito que é provavelmente a principal ferramenta que nós temos de proteção e de avaliação de risco, porque um composto só pode exercer um efeito se realmente nós o absorvermos ou distribuirmos para que ele possa chegar ao órgão-alvo. Depois de ele chegar ao órgão-alvo é muito mais difícil nós conseguirmos prevenir algum efeito tóxico. Mas pronto, esta é a minha área de interesse, é a minha área de aposta, é a minha área que me fascina mais. Os meus colegas têm outras ideias, provavelmente. Essa é uma pergunta um pouco difícil, porque um toxicologista tem uma visão muito eclética sobre as várias ciências e aplica várias ciências, desde a química a passar pela fisiologia, pela biologia, pela parte analítica, pela parte mecanística, para resolver questões relacionadas com os efeitos tóxicos dos compostos ou das toxinas. E aqui o meu interesse mais particular, se calhar, incidirá mais na toxicologia mecanística, porque, e aliado a isto, o desenvolvimento de antídotos, o desenvolvimento de substâncias, de fármacos que possam contrariar os efeitos tóxicos. É extremamente importante hoje em dia perceber quais os mecanismos envolvidos na toxicidade dos compostos e, a partir daí, sabendo as vias que são utilizadas para que esse composto exerça o seu efeito adverso, o seu efeito tóxico, possamos bloquear essas vias de forma a que se possa atuar em caso de intoxicação. Temos tido alguma sorte
na altura em que estamos a trabalhar, porque existem hoje em dia novas metodologias, nomeadamente metodologias in silico, metodologias que se utiliza, por exemplo, o computador para se avaliar a atividade das nossas macromoléculas e a partir daí fazer simulações da interação com os agentes tóxicos e também com outros agentes que possam prevenir essa toxicidade, e a partir daí temos a possibilidade de fazer o desenvolvimento de um grande número de possibilidades que depois são testadas no laboratório e conseguimos de facto aí algum trabalho que há algum tempo atrás não era possível. Existem hoje em dia venenos ancestrais para os quais não existiam antídotos, que agora com essas novas metodologias nós estamos a conseguir vencer e estamos a ter algum sucesso. Isto aplica-se a toxinas, aplica-se a pesticidas, aplica-se a fármacos, a muitos compostos que de facto até agora a intoxicação resultava na morte do paciente, mas hoje em dia as coisas já começam a ser diferentes, felizmente, com o auxílio desta toxicologia mecanística, que eu acho que é importante. Ora bom, eu iria abordar de uma outra maneira. Estou em fim de carreira, não é? E, portanto, quase que posso nesta conversa fazer um balanço do que mais me alegra deixar. E o que mais me alegra deixar é uma equipa extraordinária que aceitou o desafio de implementar no nosso laboratório modelos in vitro, os tais modelos in vitro, para a avaliação da toxicidade dos compostos. E, portanto, não eu, mas todos eles são especialistas em modelos in vitro para a avaliação de mecanismos de toxicidade, para avaliação de tudo isto, ou do máximo possível, que é a menina dos olhos do professor Fernando, que é toxicocinética, tentar fazer in vitro o mais possível a avaliação da toxicocinética, e nisso é muito especialista, por exemplo, a doutora Helena, que em hepatócitos, células de fígado, por exemplo, consegue avaliar, então, in vitro, a biotransformação dos compostos e verificar quando um composto se biotransforma, se perde toxicidade ou se ganha mais toxicidade ainda. Portanto, de toda a minha carreira, de uma forma indireta, o que mais me apaixona é termos conseguido na nossa faculdade, na nossa universidade, acompanhar a dinâmica desta nova era da toxicologia, fazendo estudos mais científicos, que são esses in vitro, porque permitem avaliação mecanística, e que são suporte para os estudos in vivo que ainda se têm que fazer, mas de uma forma mais racional. Segundo a professora, esse é o grande também desafio da toxicologia do século XXI. É o desafio da toxicologia do século XXI, sem dúvida. É implementar modelos in vitro racionais que permitam extrapolar ou fazer a translação para o homem, portanto, usando sobretudo células humanas, células estaminais, e testando concentrações reais. Porque se uma pessoa, por exemplo, está num ambiente de trabalho exposta a uma determinada concentração de um poluente no ambiente de trabalho, é pouco real fazer a avaliação em células com concentrações enormes, não é? Portanto, o que se pretende é exatamente mimetizar o que se passa no ser humano de uma forma muito real para se conseguir resultados fidedignos. Sim, na investigação, eu acho que aquilo que eu considero assim o meu maior desafio da nossa equipa, na verdade, vai muito de encontro ao que esta preocupação que eu senti no laboratório quando me juntei a esta equipa, que foi, de facto, nós precisamos de substituir os nossos modelos in vivo, com grandes restrições éticas, com problemas de custos associados, por modelos mais eficientes, mas sem perder a confiança nos resultados que vamos obter. Portanto, nós precisamos de ter confiança nestes métodos.
Então, alguns problemas, e dos mais complicados, são este que a professora Lourdes acabou de dizer, o problema das doses baixas. Estudar em toxicologia doses baixas, mas que são aquelas que são mais relevantes para a exposição, é um problema. Nós precisamos de métodos muito sensíveis, metodologias que sejam capazes de, com muita confiança e robustez, nos darem evidências acerca da segurança ou da falta dela. Outro problema muito grande que nós temos a estudar em toxicologia é que nós muito raramente nos expomos a uma única entidade química. Nós expomos a um universo, a uma mistura, e o estudo das misturas em toxicologia pode ser extraordinariamente complexo, porque a forma como os diferentes estímulos interatuam entre si, quando isoladamente ou numa situação de exposição que é mais real, que é de mistura, muitas vezes o comportamento do nosso modelo de estudo pode ser muito imprevisível. Então, no fundo, aquilo que mais me fascina em termos de investigação é tentar procurar ferramentas que aumentem o grau de previsibilidade e de confiança nos fenómenos que nós estamos a observar. E isso faz com que, por exemplo, a minha ferramenta, que pode ser uma célula de um rato, tem que produzir um resultado que seja extrapolável para a célula humana. Mas o problema não acaba aí, porque a célula humana vive num fígado que tem vários tipos de células. Então, aquilo que nós tentamos fazer todos os dias no nosso laboratório com a nossa investigação é tornar estes modelos in vitro, que podem ser muito básicos, cada vez mais representativos daquilo que é a situação real da exposição in vivo, para podermos extrapolar de uma espécie que é um roedor para a espécie humana, de um modelo que é uma célula para um órgão ou para um organismo completo. Isto traz um grau de complexidade muito grande, obriga-nos a ter modelos muito sensíveis que nos permitam detectar as respostas para as tais doses baixas, porque se eu vou testar numa célula de fígado uma concentração que numa situação real um fígado humano nunca vai ver, é claro que a relevância daquilo que eu estou a ver pode ser muito impressionante, mas não trará depois a sua expressão em termos de risco e de avaliação de risco. Por isso, aquilo que nós tentamos fazer todos os dias com a nossa investigação é, de facto, melhorar os nossos modelos, torná-los mais fiáveis e mais representativos daquilo que é uma exposição real. Seria até por dar a palavra, porque eu acho que realmente uma das áreas que hoje em dia mais evolui, onde há uma aposta muito grande em termos científicos, é a parte genética e a epigenética, e também é uma área que me fascina, embora eu saiba ainda muito pouco sobre isso, porque eu ainda ontem, este fim de semana, estava a estudar para uma aula e saltou-me logo uma série de artigos que era sobre os pesticidas e a sua ação em termos epigenéticos. E, portanto, acho que é um caminho que, inevitavelmente, a toxicologia irá abordar e que eu, enfim, acredito que nos próximos anos irão surgir imensos estudos nessa área. A epigenética acaba por ser, no fundo, uma área da genética que estuda a expressão dos genes. Nós estamos aqui numa biblioteca, podemos pensar que os genes não é mais que uma biblioteca, e a epigenética é, no fundo, a informação ou a ordem para a gente ir ler o livro Y, Z ou A. Portanto, nós vamos escolher os livros que vamos ler. Portanto, a epigenética regula a leitura desses livros. E eu acho que isso é algo que é fascinante, porque hoje percebemos que a toxicologia muitas vezes depende da ação que os compostos têm sobre isso. Também posso dizer que uma outra área que eu acho que cada vez mais vai ter importância, no meu ver, está associada até ao início da nossa conversa, é a regulamentação sobre a exposição a contaminantes ambientais ou alimentares, para os quais as pessoas cada vez estão mais sensíveis, e que, de certa forma, é necessário haver cada vez mais estudos, mas também
maior cuidado nessa avaliação de risco desses compostos, porque a população não vai aceitar continuar a correr alguns riscos que no passado eram frequentes. Sobretudo o que a sociedade nos vai exigir, e eu sei que estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas é ferramentas mais previsíveis e mais sensíveis. Ou seja, por exemplo, o professor Fernando falou nos fenómenos epigenéticos e no grau de conhecimento científico que nós temos sobre como é que a resposta de toxicidade acontece. E nós, de facto, hoje em dia sabemos que quando uma simples célula sente um determinado estímulo tóxico, a primeira reação de defesa será expressar determinados genes para poder aceder a determinadas proteínas, ou pelo contrário, suprimi-las, se for essa a estratégia de sobrevivência, e nós, com base nisso, conseguimos fazer 1 milhão de coisas. Conseguimos tentar perceber como é que essa substância irá depois despoltar a sua resposta tóxica, podemos tentar perceber muito bem, então, se já sabemos como é que isto vai acontecer, como podemos interromper essa toxicidade, e vamos de encontro, por exemplo, aos novos antídotos. E, portanto, aquilo que a sociedade nos vai exigir, no fundo, é que haja uma forma cada vez mais eficiente de definir o risco, portanto, e que nós tenhamos muita segurança nos nossos resultados. Ou seja, por exemplo, se eu tenho de facto uma exposição ambiental e se essa exposição é uma quantidade muito baixa, será isso ou não relevante para a forma como eu me exponho todos os dias? Então, se nós conseguirmos desenvolver métodos que nos deem essa confiança nos nossos resultados, eu acho que nós vamos conseguir informar melhor a sociedade. Por exemplo, um fenómeno muito preocupante, aquilo que hoje em dia se passa, por exemplo, com as vacinas, em que há um medo generalizado da vacinação. Mas nós sabemos que no risco-benefício não temos dúvidas. Portanto, essa certeza tem que extravasar da comunidade académica e chegar à pessoa comum que acede à internet e vê um estudo científico onde, por exemplo, relaciona a toxicidade de um determinado preservante, de uma vacina, com um determinado efeito tóxico. Portanto, é preciso dar um contexto de segurança e é preciso também que os estudos e os métodos, as ferramentas que levam às pessoas esse tipo de resultado, de estudo científico, depois se traduza numa apreciação do risco e numa tomada de decisão face àquele eventual risco que, de facto, leve à opção melhor para a vida daquela pessoa, para que ela viva com saúde e com segurança. E isto é verdade em todos os cenários de exposição, desde o nosso local de trabalho, ao nosso meio ambiente, à nossa farmácia que temos em casa e que usamos quando nos sentimos doentes. Eu creio que no futuro há uma palavra que vai entrar cada vez mais no nosso léxico. Chama-se expossoma, que não é nada mais, nada menos que o conjunto de exposições desde a concepção até a nossa morte. Quando nascemos, não trazemos apenas connosco o nosso código genético, mas já trazemos também aquilo que foi a exposição in utero e vamos ser também o resultado da exposição que se vai manter ao longo da vida. E essa exposição é a exposição aos raios ultravioleta, é a exposição a baixos níveis de pesticidas, a baixos níveis de fármacos que são lançados para o ambiente, a muitos outros poluentes. É a exposição também ao nosso ambiente microbiológico, e o microbioma é outra palavra que vai entrar também muito no léxico das pessoas, porque podendo modificar o ambiente microbiológico do nosso trato gastrointestinal, podemos modificar e muito aquilo que é o comportamento biológico do nosso organismo e, portanto, aqui temos algo em que estudar muito complexo, porque um expossoma
como deve imaginar, é algo muito, muito lato, mas que condiciona e muito aquilo que nós somos, que vai condicionar as doenças que temos, vai condicionar a nossa longevidade e alguns aspectos que nós conseguimos controlar e outros que não conseguimos controlar. O controle da nossa alimentação é um deles, o controle do nosso microbioma é outro. Há outros aspectos em que podemos e devemos controlar através da parte da regulamentação, impedindo que determinados compostos sejam colocados no mercado, aqueles em que se verifica, de facto, que exibem toxicidade. E aqui é necessário que os novos modelos que vão aparecendo sejam adaptados para se perceber os possíveis efeitos tóxicos ao longo da vida do nosso organismo. Portanto, temos que prever aquilo que acontece quando se faz uma exposição durante décadas. E é curioso saber-se, por exemplo, hoje em dia, que alguns compostos que são carcinogénicos só o são ao final de algumas décadas de exposição. E, portanto, um modelo simples que se testa em 24 horas, ou numa semana, ou num mês, não permite perceber, de facto, que as coisas podem decorrer ao final dessas décadas e podem ter esses efeitos tão adversos. E, portanto, exposoma, microbioma, palavras deste género vão aparecer no nosso léxico e vão ser extremamente importantes, devem ser estudadas e controladas. E o controlo daquilo a que nós somos expostos vai fazer, de facto, a grande diferença no futuro daquilo que é a nossa capacidade até de reprodução, que tem vindo a diminuir no último século de uma forma drástica. Nossa capacidade de reprodução, em 100 anos, reduziu cerca de 50%. E, portanto, isto pode originar a eliminação completa da humanidade se não se estudar bem estes fenómenos, se não se tomarem as devidas precauções. Portanto, exposoma e microbioma vão ser palavras importantes no futuro. Informática, modelos matemáticos, mais ensaios biológicos in vitro, tudo isso e alguns ensaios em animais ainda durante algumas décadas. É a minha previsão. Não vai ser possível muito rapidamente banir os ensaios em animais, mas cada vez mais os modelos na informática, modelos matemáticos, avaliação no computador, portanto, in silico, é uma componente que está em grande evolução. E isto mostra como é que a toxicologia, sendo uma ciência da vida, da biologia, da área da biologia, tem esse suporte realmente das ciências fundamentais, como a matemática, enfim. E, portanto, vai ser esse percurso de conjugar matemática, informática, modelos in silico com biologia. Esse é o percurso da toxicologia nas próximas décadas, sem dúvida nenhuma. Mas sempre na senda de conseguir avaliar mais e melhor.